E aí, gente, lembra daquela aula de ligações químicas? Ligação iônica, covalente, metálica. Vamos fazer um exercício disso agora? Vamos lá. Olha esse exercício. O óxido de magnésio e o cloreto de sódio são substâncias em que seus arranjos moleculares se apresentam em forma de retículo cristalino cúbico. O tipo de ligação que forma, nessas moléculas e suas respectivas fórmulas moleculares. Difícil? Não. Por quê? Primeiro, com o assunto que a gente acabou de resolver no exercício anterior, de tabela periódica, você já resolve metade da questão, que é classificar o tipo de ligação que está acontecendo. Lembra que existem 3 tipos de ligação. A gente falou que tem a ligação iônica, vamos relembrar, covalente e a metálica. E cada uma delas acontece quando os átomos vão se ligar com outros átomos, só que dependendo do tipo de átomo que você tem. Quando você tem a nossa divisão lá de metais e ametais, dependendo da combinação que você tem, você está você está formando uma ligação química diferente. Quando a gente faz ligação iônica, significa que você está juntando um metal com um ametal. Ligação covalente é quando você junta ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. Porque lembra que o hidrogênio não tinha classificação? Se você não assistiu o nosso exercício de tabela periódica da aula anterior, dê uma olhada. Os ametais, metais, hidrogênio, gases nobres, que é a divisão da tabela periódica. E se a sua molécula for 2 hidrogênios, também entra aqui como ligação covalente. Se a sua ligação tiver só metais, aí vem da ligação metálica. Então, você precisa interpretar os elementos ali citados na tabela. Então, você tem lá óxido de magnésio e cloreto de sódio. Então, você está trabalhando com oxigênio, magnésio, Cl, que é o cloro, e o Na, que é o sódio. Preciso saber onde que eles estão na tabela periódica para saber se eles são metais ou ametais. Então, se a gente lembrar da posição deles lá na tabela, o oxigênio está aqui na família 6A, o cloro do lado na família 7A, e lembra que todo esse canto aqui são os ametais. O magnésio está aqui na família 2A e o sódio aqui na família 1A. E eles são metais. Então, você tem uma combinação de metal com metal. Então, o tipo de ligação química que está acontecendo aqui nessas moléculas é a ligação iônica. Então, você já pode excluir a alternativa D e E, que fala de ligação metálica, e a B, que fala de ligação covalente. Agora, como que eu sei essa fórmula molecular? Aí junta aquela resolução de exercícios lá do conteúdo de reação de neutralização, que era lá das funções inorgânicas. Lembra que quando a gente ia formar o sal lá na reação, eu precisava da carga, porque a formação da molécula vinha de eu cruzar as cargas. É isso que você vai fazer aqui. E como que eu sei a carga desses caras? Tabela periódica. Então, você tem aqui o óxido de magnésio. Eu vou juntar magnésio com oxigênio. Como que eu tenho certeza disso? O magnésio, você vai identificar ele lá na tabela periódica, A tabela periódica tem o elemento e o nome dele logo embaixo. E toda vez que você tem a palavra óxido, é porque você tem um oxigênio. Então, por isso que eu sei que eu estou juntando oxigênio com magnésio. Por que eu coloquei o magnésio na frente já? Positivo sempre vem primeiro e negativo depois. Como que eu sei que o magnésio é o positivo? Porque ele é um metal. Os metais sempre são positivos e os ametais sempre vão ser os negativos. Tá, mas agora eu preciso saber a carga. Magnésio, qual família que ele está? O magnésio se encontra na família 2A. Então, qual que é a carga dele? 2. Positiva porque é um metal. Então, mais 2. Oxigênio. Oxigênio está na família 6A. Qual que é a carga dele? Negativa e menos 2. Por que menos 2? Tem que lembrar da aula de ligações químicas. Lembra que os ametais, o tanto de
o tanto da carga deles é sempre o tanto de elétrons que falta para ele completar a regra do octeto. É por isso que esse oxigênio está fazendo ligação com o magnésio, porque ele precisa completar a regra do octeto, que é ficar com 8 elétrons. Da aula anterior lá de tabela periódica, se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons. Se todos os elementos precisam, todos os ametais precisam chegar a 8 elétrons, ele tem 6, falta 2. Ele vai ganhar esses 2. Por isso que a carga dele é menos 2. Para mostrar que ele precisa ganhar, por isso que é o negativo, 2, que é para completar o octeto. Então, por isso que a carga dele é menos 2. Agora eu faço a regra da cruzadinha de pegar essas cargas e mandar lá para baixo. Então, o 2 do magnésio vai para o pé do oxigênio, o 2 do oxigênio vai para o pé do magnésio. As cargas vão sumir, não vão aparecer na resposta final. Então, eu vou ficar com Mg2O2. Na química, existe um negócio que é como se fosse a fração na matemática. Quando você faz um cálculo, chega numa fração onde você tem números, por exemplo, 2 sobre 4, né? A resposta nunca é 2 sobre 4, porque a gente sempre deixa a resposta simplificada. Na química também existe isso. Quando você forma uma molécula e os dois números, né, eles são múltiplos, você pode simplificar a sua estrutura. Então, se eu dividir tudo isso aqui por 2, eu vou ter MgO. Esse cara é o meu óxido de magnésio. Consequentemente, se a gente voltar lá para as alternativas, a gente já chega que a nossa alternativa correta vai ser a letra A. Mas, como chegamos no NaCl? Vamos lá, ó. NaCl. Qual que é a carga do Na? Positiva. Por quê? Porque ele é um metal. Qual que é a carga do Cl? Negativa. Por quê? Ele é um ametal. E os números? O Na está na família 1A, então tem 1 elétron. Se ele tem 1 elétron, ele vai doar esse 1 elétron. A carga dele é mais 1. Lembra que os metais doam o tanto de carga que eles têm. Sempre vão doar tudo, porque são os metais que ajudam os ametais a completar a regra do octeto. O Cl está na família 7A, então ele tem 7 elétrons. Para chegar nos 8 elétrons, falta um só. Então ele vai receber 1. Então a carga é menos para mostrar que ele vai receber 1, porque é o tanto que falta para chegar nos 8 elétrons. Então menos 1 aqui, mais 1 aqui. A hora que a gente fizer essa regra da cruzadinha, como é 1, né? Vai ficar o próprio NaCl, que é a nossa alternativa A. Certo? Esse aqui é a nossa ligação iônica, como que a gente monta essas fórmulas moleculares. Então, gira tudo em torno lá de você saber a tabela periódica, de você saber como faz uma reação, saber esse negócio das cargas para conseguir resolver qualquer tipo de exercício de ligação química. Fechou? Então é isso, gente. Aguardo vocês para a próxima resolução.